Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Olá, professor Luciano Nakabashi. Quais são os motivos da queda da Bolsa de Valores brasileira, hein? A Ibovespa. Foram 13 dias consecutivos de baixa. Então a gente pode pensar principalmente em 4 fatores. O primeiro deles é um crescimento menor da economia chinesa. A gente estava acostumado com uma economia chinesa crescendo na casa de 8% a 10% ao ano nas últimas décadas. E a expectativa é que agora fique mais próximo de 3%. A economia chinesa tem apresentado alguns problemas em relação a um investimento muito alto, talvez até acima, do que a economia comporta. Um investimento ali desnecessário, principalmente no setor imobiliário. A gente tem a economia americana que, por outro lado, está crescendo acima da expectativa ainda, apresentando indicadores ali de desempenho favoráveis no mercado de trabalho também, mas a economia americana está com uma taxa de inflação alta. Então esse mercado de trabalho apertado faz com que o Banco Central tenha que aumentar mais, possivelmente, tenha que aumentar mais um pouco os juros. Isso causa uma fuga de capitais para a economia americana, prejudicando as demais moedas. O dólar se aprecia, as outras moedas, inclusive o real, acabam se depreciando. Então esse capital indo para lá, deprecia, por exemplo, o real, isso impacta o preço, que é ruim para a gente que também estamos com uma inflação aí acima da nossa meta. E fora que essa fuga de capitais é dinheiro saindo do Brasil, por exemplo, inclusive da Bolsa de Valores. Temos aqui problemas internos, tem uma agenda de reformas que vem caminhando, o novo arcabouço fiscal é um ponto importante para a economia brasileira, a questão da reforma tributária, mas alguns problemas políticos têm empacado o andamento dessas reformas e com isso acaba afetando também as expectativas dos agentes econômicos, de uma forma geral, inclusive investidores. Então isso acaba sendo ruim. E tem a questão de uma realização de lucro por parte dos investidores que investem em ativos financeiros. A Bolsa veio crescendo nos últimos meses, teve um aumento considerável, e aí eles vão lá e vendem as ações para realizar esses lucros e fazem com que as ações caiam de preço. Professor Nakabashi, dá para o senhor falar alguma expectativa até o final do ano ou para o começo do ano que vem? A expectativa que a gente tem é que a questão da economia americana acabe se normalizando, os juros ele para de aumentar e já possivelmente possa começar uma trajetória de queda a partir do próximo ano. Uma economia chinesa crescendo menos, mas talvez estabilizando o crescimento. E uma passagem, que essas reformas de fato elas sejam aprovadas até o final do ano e que o governo continue fazendo esse esforço de controlar o fiscal para dar uma estabilidade maior para a economia brasileira, inclusive possibilitando um processo aí de queda de juros que seja importante. E essa queda dos juros, com a aprovação de reformas e uma estabilização da política de aumento de juros dos Estados Unidos, esses fatores vão contribuir para uma melhora das expectativas de uma forma geral no país e, consequentemente, uma melhora dos investimentos em carteira, em bolsa de valores, investimentos financeiros. Então isso tende a aumentar a bolsa de valores, as expectativas de uma forma geral, dos investidores e o aumento aí da bolsa de valores. É claro que muitas coisas ainda podem acontecer, não só essas reformas são importantes, mas outras, e o governo ele tem que continuar nessa trajetória e não em políticas que possam gerar maiores problemas para a economia brasileira, como é o caso de uma volta do protagonismo ali do BNDES para políticas de incentivo para determinados setores, com dinheiro público, Então o governo fazendo as coisas corretas, normalizando o cenário externo, a tendência é que a Bolsa de Valores e a economia brasileira de uma forma geral melhore até o final do ano que vem, começo do próximo ano. Mas a gente tem que continuar nessa trajetória de fazer as coisas corretas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.